Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é função modular. Vamos nessa? Bom, o que é uma função modular, né? Uma função modular é uma função de RR definida por f de x igual a módulo de x. Porém, a gente sabe do conceito de módulo que o f de x, no caso o módulo de x, ele vale x se o x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor do que zero. Então, a nossa função f de x ela também pode ser definida dessa forma. X se o x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor do que zero, ok? Bom, e aí a primeira dúvida que vem, como que eu faço o gráfico dessa função, não é? Bom, então para a gente fazer o gráfico dessa função, a gente vai fazer exatamente utilizando o quê? Utilizando essa definição aqui, tá? Então, ó, primeiro caso, se eu tenho x maior ou igual a zero, a gente sabe o quê? Que a f de x, que é igual ao módulo de x, resulta em x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e faço o gráfico da reta f de x igual a x, ok? Essa daqui é uma função do primeiro grau, uma função afim, então a gente sabe que é uma reta. Então, eu vou lá e faço o gráfico da minha função f de x igual a x. Porém, a gente vai considerar o quê? Apenas quando x estiver maior ou igual a zero. Então, a gente vai vir aqui ó, e vai considerar só essa parte em que o x é maior ou igual a zero, ok? Depois, se o x for menor do que zero, a gente viu que a f de x é igual a módulo de x, isso daqui representa igual a menos x, não é? Então, aí eu vou lá e faço o gráfico dessa função afim também, que é f de x igual a menos x, e chego nesse gráfico. Só que agora a gente vai considerar o quê? Só o caso em que o x é menor do que zero, ou seja, a gente vai considerar daqui para cá. Observem o quê? Observe que aqui não tem a origem, porque seria quando é igual a zero. Porém, o que é o gráfico? O gráfico a gente usa todos os x, não é? E a gente está indo sempre o quê? Ele vai ser o f de x igual ao módulo de x em reais. Então, o que a gente está considerando? A gente vai pegar esse gráfico junto com esse gráfico. Aí o problema na origem. Na origem, nesse gráfico, ela faz parte. Então, ela vai fazer parte aqui também. Observem que é o mesmo ponto, né? Então, se ele está nesse gráfico, ele vai estar no gráfico da função f de x igual a módulo de x. Então, agora, como fica o meu gráfico, então, da função? O meu gráfico vai ser esse pedaço de reta junto com esse pedaço de reta. E isso resulta o quê? Resulta nesse gráfico aqui. Então, ó, o gráfico da minha função módulo de x é dado por esse gráfico, ok? Vamos ver mais um exemplo para ficar bem definido. Aqui, ó. Eu tenho f de x igual ao módulo de x mais 3. Bom, a gente sabe que se o x for maior ou igual a zero, eu tenho o quê? Eu tenho que o módulo de x vale x. Então, o x fica x mais 3. Agora, se o x for menor do que zero, a gente sabe que o módulo de x vale menos x. Então, fica menos x mais 3. Então, agora eu vou fazer o gráfico dessa função e dessa função, ok? Ambas são função afim, então também são retas, ok? Então, eu tenho, ó, se o x for maior ou igual a zero, vou fazer o gráfico dessa daqui. Como que eu faço para fazer o gráfico dessa? Basta pegar dois pontos, né? O que eu fiz aqui? Eu considerei o gráfico de R em R. Então, eu peguei o ponto quando x é menos 3, dá 0. E quando x é 0, dá 3. Então, daria esse gráfico aqui. Só que eu não posso esquecer que eu estou falando da função f de x igual a módulo de x mais 3. Então, eu estou fazendo o quê? O caso em x maior ou igual a 0. Então, a gente está considerando só esse ramo, só esse pedaço do gráfico, ok? Agora, quando o x é menor do que 0, a gente tem o gráfico menos x mais 3. De novo, fui lá e peguei dois pontos. Peguei quando o x é 0, aí dá o 3, e quando o x é 3, dá 0. Só que, de novo, eu só vou considerar no meu gráfico quando o x é menor do que 0. Então, eu estou considerando daqui para cá, ok? Então, ó, o gráfico dessa função módulo de x mais 3, ele é dado por esse pedaço de gráfico mais esse. Observem que os dois estão exatamente onde? No 0 e 3. Então, eles vão ser o quê? Vão ter uma continuidade, ok? Então, o meu gráfico fica como, então? O gráfico fica assim, onde esse ponto é o 0 e 3, ok? Agora, um mais dificinho. Agora, ó, f de x igual a módulo de x quadrado menos x menos 2. Observem que agora não é só o x que está dentro do módulo, né? Nós temos uma função do segundo grau dentro do módulo.
Então, o que está acontecendo? A gente pode utilizar aquela definição de módulo, só que, como se diz, fazendo uma adequação. Como que é essa adequação? A gente sabe que isso daqui vai ser o próprio valor, ou seja, vai ser x² menos x menos 2, quando o x² menos x menos 2 for maior ou igual a zero. Ou seja, quando o número que está dentro do módulo for maior ou igual a zero. E a gente sabe que a função vai ser menos esse valor, ou seja, menos o x² menos x menos 2, quando esse valor, que é o x² menos x menos 2, for menor do que zero. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos organizar aqui. O que quer dizer menos o x² menos x menos 2? É a mesma coisa de a gente falar menos x² mais x mais 2. Então, ó, vai ser x² menos x menos 2, se x² menos x menos 2 for maior ou igual a zero, e vai ser menos x² mais x mais 2, se o x² menos x menos 2 for menor do que zero. Aí vem aquela pergunta, quando que esse número vai ser maior ou igual a zero e quando esse número vai ser menor do que zero? Isso daqui é a gente resolver uma inequação, não é? É uma inequação do segundo grau. Como que a gente resolve a inequação do segundo grau? Lembra? A gente encontra as raízes, estuda o sinal e depois a gente faz o quê? Decide a solução. Então, ó, vamos fazer isso de uma vez só. Então, ó, encontrei as raízes é menos 1 e 2, certo? Como essa parábola, ela tem o A positivo, então a gente sabe que ela é côncava para cima, ok? E a gente sabe o quê? Que antes do menos 1 vai ser positivo, entre menos 1 e 2 vai ser negativo, e para frente do 2 vai ser positivo. Então, ó, isso daqui, x² menos x menos 2 ser maior ou igual a zero, é o mesmo que a gente falar o quê? Que o x tem que ser menor ou igual a menos 1 e x maior ou igual a 2. Por que maior ou igual e menor ou igual? Porque aqui a gente está considerando um caso em que é zero. Então, vai ficar assim, ó, x² menos x menos 2, se o x for menor ou igual a menos 1, ou se o x for maior ou igual a 2. E no caso aqui que é negativo, a gente viu que está entre menos 1 e 2, só que agora cuidado, que é menor que zero. Então, vai ser menos x² mais x mais 2, se o x estiver entre menos 1 e 2, ok? Então, ó, vocês viram que a gente utilizou a inequação novamente aqui, né? Então, vamos lá rever o vídeo de inequação se ainda tem dúvida, certo? Então, agora como que a gente faz o gráfico? Agora a gente vai fazer na mesma ideia. A gente vai fazer o gráfico dessa função aqui e vai considerar só aonde o x é menor ou igual a menos 1 ou o x é maior ou igual a 2. E a gente vai fazer o gráfico dessa função aqui e vai considerar o caso em que o x está entre menos 1 e 2, ok? Então vamos lá, primeiro gráfico. Então a gente sabe, ó, que a minha função é essa, tá? Então a gente vai analisar o caso em que ele é menor ou igual a... Vamos fazer essa função onde que é menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 2. Fazendo o gráfico dessa função, tá? A gente obtém esse gráfico aqui, ó. Uma parábola côncava para cima, certo? Que passa pelo menos 1 e pelo 2, ok? E aí a gente vai considerar só o caso em que é menor que menos 1 e o caso que é maior do que 2. Ou seja, ó, maior ou igual a 2 e menor ou igual a menos 1, ok? Então, a direita do 2 e a esquerda do menos 1, certo? Agora, e no caso em que o x está entre menos 1 e 2? A gente vai considerar essa parábola. Então, faz o gráfico dessa parábola aí, certo? Que é uma parábola côncava para baixo, né? E a gente só considera o caso em que está entre menos 1 e 2. Então, a gente vai considerar só esse caso. Observe que nos dois casos, novamente, elas estão exatamente aonde? Passando pelo menos 1 e 2, certo? Então, quer dizer que elas também vão ser contínuas, certo? Então, como que vai ficar o gráfico? Vai ficar esse ramo da esquerda, aí vem esse pedaço aqui, e aí depois vem esse ramo aqui. Então, o nosso gráfico fica dessa forma, tá? Então, é aqui, aqui e aqui. Observem o quê? O que está acontecendo, pessoal? Se a gente analisar esses dois gráficos, observem que esse pedaço aqui é exatamente esse daqui, refletido em relação ao eixo X. Por que acontece isso? Porque a gente não fala que o que está no módulo a gente fica menos aquele valor quando ele é negativo. Então, se aqui estava, por exemplo, eu não sei se é esse valor, ok? Se fosse aqui, por exemplo, menos 2, o que está acontecendo? O menos 2, a hora que eu fizer o módulo, vai virar 2. Então, aí ele aqui é como se fosse o 2, ok? Então, por isso, o que tiver nessa parte negativa, ele vai refletir para cima. E aí a gente tem exatamente esse gráfico aqui, ó.
que aí ele rebate aqui, ok? Bom, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, no nosso canal. E nunca se esqueça, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.